Ninguém fala sobre o momento exato em que o ódio começa a parecer perigoso, porque às vezes ele já vem misturado com algo muito mais difícil de admitir. Larissa sempre soube que Mariana era um problema. Não um obstáculo qualquer, mas aquele tipo de presença que desestabiliza, provoca, desafia e insiste em ficar. Desde o primeiro dia em que dividiram o mesmo espaço, houve algo que não se encaixava. Um atrito constante, como duas superfícies que se recusam a deslizar suavemente. Toda a conversa virava disputa. Toda a troca de olhar, um jogo silencioso de poder. E ainda assim, nenhuma das duas se afastava de verdade. Se você já viveu algo assim, aquele conflito que parece pessoal demais para ser só implicância, já sabe que existe algo por trás disso tudo. Então já se inscreve aqui e continua comigo nessa história, porque o que começa como rivalidade pode virar algo impossível de controlar. O ambiente onde elas se encontravam com frequência era carregado, não pelo lugar em si, mas pela tensão que se firmava sempre que as duas estavam próximas. Mariana tinha um jeito confiante que irritava. Falava com firmeza, sorria como se soubesse exatamente o efeito que causava, e nunca, absolutamente nunca, recuava. Já Larissa era mais contida, mas não menos intensa. Seu silêncio não era fraqueza, era estratégia. Observava, calculava, reagia no momento certo. E Mariana percebia isso. Era por isso que provocava. Você sempre fica aí, quieta, como se estivesse analisando tudo, disse Mariana certa vez, cruzando os braços com um leve sorriso no canto da boca. Ou tá só tentando fingir que não se importa? Larissa sustentou o olhar. Talvez eu só não precise provar nada o tempo todo. O silêncio que veio depois não foi vazio, foi denso, carregado, quase elétrico. E aquilo se repetia. Pequenas discussões, comentários atravessados, competições desnecessárias. Mas no fundo, nenhuma das duas queria realmente ganhar, porque vencer significaria encerrar aquele jogo. E de alguma forma, as duas precisavam dele. O que ninguém via, ou talvez ninguém quisesse admitir, era que existia algo além da rivalidade. Larissa começou a perceber primeiro. Não foi de repente, foi aos poucos, em detalhes pequenos, quase imperceptíveis. O jeito como o olhar de Mariana demorava um segundo a mais do que o normal. A forma como se aproximava só o suficiente para invadir seu espaço, mas nunca cruzar totalmente a linha. O tom de voz, às vezes mais baixo, mais próximo, quase íntimo demais para alguém que supostamente a detestava. E isso começou a incomodar. Não o comportamento de Mariana, mas o efeito que aquilo causava. Porque, por mais que tentasse negar, Larissa sentia. Sentia o corpo reagir antes da mente conseguir organizar qualquer lógica. Sentia a respiração mudar, o foco escapar por um segundo e aquele desconforto estranho crescer no peito. Raiva, misturada com outra coisa. Algo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Mariana, por outro lado, parecia mais consciente do que fazia, mas não totalmente. Era como se também estivesse presa no mesmo jogo, cutucando, testando, esperando alguma reação mais clara que nunca vinha. Até que, em uma tarde comum, tudo saiu levemente do controle. Elas estavam sozinhas. O espaço estava mais silencioso do que o habitual. Sem interrupções, sem distrações, apenas presença e tensão. Mariana se aproximou primeiro. Você evita me encarar quando a gente fica sozinha, disse, em tom mais baixo do que o normal. Larissa franziu o senho. Isso não é verdade. É sim. Mais um passo. Agora estavam perto demais. Ou você tem medo do que pode perceber? O ar pareceu mudar. Larissa sentiu o coração acelerar e odiou isso. Eu não tenho medo de você. Mariana inclinou levemente a cabeça, analisando. Não de mim. Outro passo. Agora não havia mais espaço entre elas. De você mesma. O impacto daquelas palavras não foi imediato. Foi lento, profundo e perigoso. Porque pela primeira vez,
Alguém tinha dito em voz alta algo que Larissa vinha evitando até em pensamento. E por um segundo, ela não soube como reagir. Se afastar seria admitir. Ficar era ainda pior. Mas ela não se mexeu. E Mariana percebeu isso. O silêncio entre as duas agora não era mais tensão comum. Era outra coisa. Algo mais denso, mais íntimo, mais verdadeiro do que qualquer provocação anterior. O olhar de Mariana desceu por um instante. Rápido, mas suficiente. Depois voltou aos olhos de Larissa com uma intensidade diferente. Menos desafiadora, mais curiosa. Como se estivesse esperando, testando, quase pedindo permissão, sem dizer uma palavra. E foi nesse momento que Larissa sentiu algo quebrar dentro de si. Não de forma caótica, mas inevitável. Porque pela primeira vez, a raiva não veio. Veio silêncio. Veio consciência. Veio uma pergunta que ela não queria responder. Por que eu não estou me afastando? E essa pergunta ficou ali, sem resposta, sem defesa, sem fuga. Mariana deu um leve sorriso, não de vitória, mas de descoberta. E então recuou, como se soubesse exatamente até onde podia ir. Interessante, murmurou, quase para si mesma. E saiu, deixando Larissa parada, imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas o pior não era o que aconteceu, era o que ficou. A sensação, o eco daquele momento, a ausência de reação. E, principalmente, a vontade silenciosa de que aquilo acontecesse de novo. Porque quando a rivalidade começa a revelar algo mais profundo, não existe mais volta fácil. E Larissa estava prestes a descobrir isso da forma mais intensa possível. Larissa passou o resto do dia tentando recuperar o controle, mas algo dentro dela já não obedecia como antes. Não era apenas o que tinha acontecido, era o que não tinha acontecido. A ausência de recuo, a falta de reação. Aquilo ecoava de um jeito desconfortável, como se tivesse atravessado uma linha invisível que não poderia mais ser ignorada. Ela tentou racionalizar. Foi só provocação. Ela faz isso com todo mundo. Mas nenhuma dessas explicações encaixava direito, porque o corpo não mentia. A lembrança da proximidade ainda estava ali, viva demais. O olhar de Mariana, aquele olhar específico, diferente de todos os outros, voltava sem aviso, repetindo a mesma sensação. E o pior, havia expectativa. No dia seguinte, Larissa chegou mais cedo do que o habitual. Não porque precisava, mas porque não queria correr o risco de cruzar com Mariana despreparada. Era ridículo admitir, mas pela primeira vez, ela queria ter vantagem. Estar no controle da situação antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Não funcionou. Você sempre chega assim, antes de todo mundo? A voz veio atrás dela, suave, perigosa. Larissa fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Mariana estava ali, como se nunca tivesse ido embora. Coincidência, respondeu, tentando manter o tom neutro. Claro. Mariana deu um pequeno passo, observando cada micro-reação. Ou você só queria evitar me encontrar sem plateia? Larissa cruzou os braços. Você gosta de inventar coisas, né? Só quando a pessoa facilita. O silêncio que seguiu foi diferente do habitual. Não havia mais aquela agressividade direta. Era mais sutil agora, mais calculado, como se ambas estivessem andando em volta de algo que nenhuma queria nomear, mas também não queria ignorar. Mariana se aproximou da mesa onde Larissa estava e apoiou as mãos, inclinando levemente o corpo. Perto demais. De novo? Você ficou quieta ontem, disse, em voz baixa. Mais do que o normal. Larissa tentou focar em qualquer outra coisa, em qualquer detalhe que a afastasse dali,
mas era impossível ignorar a presença dela. Eu não tenho obrigação de reagir às suas provocações. Mariana sorriu de leve. Não pareceu falta de reação. Mais um segundo de silêncio. Pareceu outra coisa. Aquilo atravessou. Direto. Larissa engoliu seco, odiando a forma como aquilo a afetava. Você interpreta tudo errado. Não tudo. Mariana se inclinou um pouco mais, diminuindo ainda mais a distância. O perfume dela era sutil, mas suficiente para confundir qualquer linha de raciocínio. Só o que você ainda não teve coragem de admitir. Larissa sentiu o corpo tensionar. Não de raiva. Não dessa vez. Era outra coisa. Mais quente. Mais perigosa. E antes que pudesse pensar, respondeu: E você? Tem coragem? A pergunta mudou tudo. Porque pela primeira vez, Larissa não estava se defendendo. Estava avançando. Mariana percebeu isso imediatamente. O sorriso desapareceu por um instante, substituído por algo mais sério, mais intenso. Ela não respondeu na hora. Apenas sustentou o olhar, como se estivesse avaliando até onde aquilo podia ir. Talvez eu tenha mais do que você imagina, disse, finalmente, em um tom mais baixo. E então aconteceu. Não foi um gesto explícito, nem um toque direto. Foi menor que isso, mas muito mais forte. Mariana levou a mão até a lateral da mesa e, sem olhar, deixou os dedos encostarem de leve nos de Larissa. Um toque quase acidental, quase imperceptível, mas intencional o suficiente. O mundo pareceu parar por um segundo. Larissa não puxou a mão, nem Mariana a afastou. Ficaram assim por alguns instantes, como se estivessem testando o limite daquele contato silencioso. E ali, naquele ponto exato, a rivalidade deixou de ser apenas um jogo. Virou tensão real, palpável, difícil de esconder. Isso também é interpretação errada? Mariana murmurou. Larissa desviou o olhar, sentindo o coração acelerar de um jeito que não conseguia mais controlar. Você tá forçando uma situação que não existe. Mas a voz não saiu tão firme quanto deveria. Mariana percebeu. Claro que percebeu. Eu não preciso forçar nada, respondeu, finalmente afastando a mão. Você já tá aí. A ausência do toque foi quase pior do que o contato. Larissa respirou fundo, tentando recuperar qualquer resquício de controle. Você gosta de brincar com isso, né? Não é brincadeira. A resposta veio rápida, sincera demais. E aquilo mudou o clima novamente. Porque dessa vez não havia ironia, apenas verdade. Mariana se afastou um pouco, cruzando os braços, mas o olhar ainda estava preso nela. Eu só não vou fingir que não tô vendo. Silêncio. Diferente de você. Aquilo foi o suficiente. Larissa se levantou de repente, quebrando a proximidade. Você não sabe do que tá falando. Eu sei exatamente. Não, você não sabe. As duas se encararam novamente, mas agora não era mais uma disputa vazia. Era confronto real. Sentimento tentando sair, medo tentando impedir. Então me explica. Mariana deu um passo à frente. Por que você não se afastou ontem? A pergunta veio direta, sem espaço para fuga. Larissa travou, porque não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não queria dizer. E Mariana entendeu isso no mesmo instante. O olhar dela suavizou por um segundo,
quase imperceptível. É isso que eu pensei, murmurou. Mas dessa vez não havia provocação. Havia algo mais próximo de compreensão. E isso foi ainda mais desestabilizador. Porque Larissa não estava pronta para aquilo. Para alguém enxergar tão fundo. Para alguém tocar exatamente no ponto que ela tentava esconder até de si mesma. Isso não muda nada, disse por fim, tentando recuperar a postura. Mariana inclinou a cabeça, analisando. Não. Mais um passo. Mais uma aproximação. Então por que parece que mudou tudo? O silêncio respondeu por ela. E dessa vez, nem Larissa tentou negar. Porque no fundo, ela sabia. Aquela linha já tinha sido cruzada. E não existia mais volta para o que era antes. O que quer que estivesse nascendo ali não era mais rivalidade. Mas também não era simples. Era confuso, intenso e perigosamente inevitável. Os dias seguintes não trouxeram alívio, trouxeram ausência. E, curiosamente, foi isso que mais doeu. Mariana sumiu. Não completamente. Ela ainda aparecia, ainda circulava pelos mesmos espaços, mas evitava Larissa. Não havia mais provocações, nem olhares prolongados, nem aquela proximidade incômoda que até pouco tempo atrás parecia inevitável. E isso desorganizou tudo. Porque Larissa estava pronta para resistir, pronta para discutir, pronta para negar, mas não estava pronta para o silêncio. A falta de Mariana passou a ocupar um espaço estranho dentro dela, um vazio irritante, como uma pergunta que ficou sem resposta. Era mais fácil lidar com o conflito do que com a ausência dele. E foi aí que ela percebeu. Não era só sobre rivalidade. Nunca foi. Na terceira noite, sem nenhuma interação direta, Larissa já não conseguia mais fingir que não se importava. Tentou se distrair, se ocupar, ignorar aquela inquietação crescente. Mas o corpo entregava. A mente voltava. Sempre voltava. Por que ela se afastou? Foi algo que eu fiz? Ou pior, ela perdeu o interesse? Essa última pergunta veio como um choque. Porque não fazia sentido sentir aquilo. Mas fazia. E doía. Foi então que, em um impulso que ela mesma não conseguiu explicar, Larissa tomou uma decisão que quebrava completamente o padrão que vinha mantendo até ali. Ela foi atrás. O lugar estava mais vazio do que o habitual. As luzes mais baixas, o ambiente mais silencioso, quase íntimo demais. Era o tipo de cenário que amplificava qualquer emoção mal resolvida. E Mariana estava lá, sozinha. Encostada em uma superfície, mexendo no celular, como se não tivesse notado a presença dela. Mas notou. Claro que notou. Você resolveu aparecer, disse Mariana, sem levantar o olhar de imediato. O tom não era frio, mas também não era o mesmo de antes. Era controlado. E isso irritou. Engraçado. Larissa cruzou os braços. Eu poderia dizer o mesmo. Agora Mariana olhou. Direto. Sem pressa. Eu nunca deixei de aparecer. Mas deixou de... Larissa travou por um segundo. De agir como antes. Mariana guardou o celular, empurrando o corpo para frente, se afastando da superfície onde estava apoiada. E você queria que eu continuasse? A pergunta veio calma, mas carregada. Eu não disse isso. Não precisa dizer. Silêncio. Pesado. Eu só... Larissa respirou fundo, tentando organizar o que nem ela mesma entendia completamente. Eu não entendi. Mariana inclinou levemente a cabeça, observando com mais atenção. Não entendeu o quê?
Porque você recuou. A resposta não veio de imediato. Mariana deu alguns passos lentos, diminuindo a distância. Mas dessa vez sem pressa, sem provocação gratuita. Era diferente, mais consciente. Porque eu não estava jogando sozinha. Aquilo atingiu em cheio. E eu não vou forçar algo que você ainda está tentando negar. Larissa sentiu o impacto. Não como ataque, mas como verdade. E isso desarmou qualquer defesa. Eu não estava negando, disse, mas a própria voz entregou a dúvida. Mariana deu um meio sorriso. Não? Mais um passo. Agora estavam próximas novamente. Mas a energia era outra. Menos confronto, mais vulnerável. Então por que você nunca avançou? Larissa abriu a boca, mas não saiu resposta. Porque não tinha. Ou melhor, tinha. Mas ela nunca tinha organizado aquilo em palavras. Porque eu não sei o que isso é, disse finalmente, em um tom mais baixo. E eu não gosto de perder o controle. A confissão ficou suspensa no ar, crua, honesta e perigosa. Mariana absorveu aquilo em silêncio, como se estivesse esperando exatamente esse tipo de resposta. Eu também não sei exatamente o que é, respondeu, com a mesma honestidade. Mas sei o que parece. Mais um passo. Agora não havia mais espaço entre elas. De novo. Só que dessa vez, nenhuma das duas recuou. E parece que você sente também. O olhar de Larissa caiu por um instante. Não por submissão, mas por intensidade. Era demais. Tudo ao mesmo tempo. Isso não é simples. Eu nunca disse que era. O silêncio voltou. Mas não era desconfortável. Era cheio, completo, quase inevitável. E então, sem aviso, sem planejamento, aconteceu. Larissa ergueu o olhar. Mariana já estava ali, perto o suficiente para que qualquer movimento mínimo significasse algo irreversível. E nenhuma das duas se afastou. A respiração de uma se misturava com a da outra. Os olhares não tinham mais disputa. Tinham intenção. E dessa vez, não havia mais espaço para fingir. Mariana moveu primeiro. Não com pressa, não com domínio, mas com uma certeza silenciosa. A mão dela subiu devagar, tocando de leve o braço de Larissa, deslizando até o pulso, como se tivesse pedindo permissão sem palavras. Larissa sentiu o toque e não recusou. Pelo contrário, os dedos dela responderam. Seguraram, firmaram, como se finalmente estivesse aceitando algo que vinha crescendo há tempo demais. E então, o beijo aconteceu. Não foi explosivo, foi contido no começo, quase hesitante, como duas pessoas testando algo novo, perigoso, mas impossível de evitar. Mas durou pouco essa contenção, porque o que estava reprimido veio com força. A tensão acumulada se transformou em intensidade. O beijo ganhou urgência, respiração acelerada, corpos se aproximando mais, sem planejamento, sem lógica, só sensação, só verdade. E por alguns segundos, tudo o resto deixou de existir. Até que a realidade voltou. Devagar, pesada e necessária. Mariana foi a primeira a se afastar. Não por falta de vontade, mas por consciência. Os olhos ainda presos nos de Larissa, agora com algo novo. Não era mais curiosidade, era confirmação. Agora você entende, disse em um sussurro. Larissa ainda estava tentando recuperar o fôlego. Mas dessa vez, não tentou negar. Não tentou fugir. Apenas assentiu, levemente. Porque não havia mais como voltar atrás. O que quer que existisse entre elas tinha deixado de ser dúvida.
tinha virado realidade. E isso mudava tudo. Mas também complicava tudo. Porque sentir era só o começo. Agora vinha a parte mais difícil. O que fazer com isso? Nada volta ao normal depois de um momento que revela demais. Porque quando o silêncio deixa de esconder, tudo passa a exigir uma resposta. Os dias que seguiram ao beijo não foram caóticos como Larissa imaginou. Não houve escândalo, nem afastamento dramático, nem confrontos intensos. Pelo contrário, houve uma estranha calmaria, como se ambas estivessem tentando entender, em silêncio, o tamanho do que tinham despertado. Mas aquela calma não era leve, era densa, cheia de pensamentos não ditos, de possibilidades evitadas, de perguntas que nenhuma das duas tinha coragem de fazer. Larissa se pegava revivendo aquele instante com frequência, não como arrependimento, mas como um ponto de ruptura, algo que reorganizou tudo por dentro. A forma como olhava a Mariana já não era mais defensiva. Não havia mais disputa no olhar. Havia reconhecimento. E isso assustava mais do que qualquer provocação anterior. Porque agora não existia mais o disfarce da rivalidade. Agora era direto, exposto, real. Mariana, por outro lado, parecia mais tranquila por fora, mas não indiferente. Havia um cuidado novo nos gestos, uma distância sutil que não era rejeição, era respeito. Como se ela estivesse esperando Larissa dar o próximo passo, sem invadir. E isso deixava tudo ainda mais intenso. Porque o espaço entre elas agora não era vazio, era escolha. E toda escolha exige coragem. Foi numa tarde comum, quase silenciosa demais, que o reencontro aconteceu de verdade. Não o físico, mas o emocional. Elas ficaram sozinhas novamente. O mesmo tipo de cenário, mas com uma energia completamente diferente. Dessa vez, ninguém se aproximou de imediato. Ninguém provocou, ninguém se defendeu. Ficaram ali, frente a frente, como duas pessoas que finalmente entendem o que está em jogo. A gente não pode fingir que aquilo não aconteceu, Mariana disse primeiro, quebrando o silêncio com uma calma que contrastava com a intensidade do momento. Larissa respirou fundo. Eu sei. Mais um segundo de pausa. E você, quer fingir? A pergunta veio direta, sem rodeios, sem proteção. Larissa demorou para responder. Não por dúvida, mas porque sabia que qualquer resposta mudaria tudo de novo. Não, disse, por fim, em voz baixa. Mas também não sei o que fazer com isso. Mariana assentiu, como se já esperasse exatamente isso. Eu também não tenho um plano. Um leve sorriso surgiu, não de ironia, mas de sinceridade. Pela primeira vez, eu não tô tentando ganhar nada. Aquilo tocou de um jeito diferente, porque era verdade, e Larissa percebeu. Eu sempre achei que você fazia tudo pra provocar, pra competir. Eu fazia, Mariana interrompeu, sem negar. Mas não era só isso. Silêncio. Eu só não sabia o que fazer com o que eu sentia, então transformava em confronto. A honestidade caiu entre elas como algo precioso, sem defesa, sem jogo. E Larissa, pela primeira vez, se permitiu fazer o mesmo. Eu evitava, confessou. Porque parecia mais fácil fingir que era só implicância do que admitir que tinha algo ali. Os olhares se encontraram de novo, mas agora, sem armaduras. E agora? Mariana perguntou, com cuidado. A resposta não veio pronta, porque não existia uma resposta simples. Larissa deu um pequeno passo à frente, não impulsivo, não urgente, mas decidido. Agora, eu acho que a gente para de lutar contra. Mariana observou, atenta. E faz o quê? Larissa hesitou por um segundo e então disse: descobre. Simples.
direto. E ainda assim, enorme. O espaço entre eles diminuiu novamente. Mas dessa vez não havia tensão de conflito. Havia escolha compartilhada. Mariana se aproximou com calma, como quem respeita cada limite, cada dúvida, cada medo ainda presente. A mão dela encontrou a de Larissa, dessa vez sem hesitação, sem testes, sem jogos. E Larissa a segurou de volta, porque agora não era mais sobre vencer, era sobre sentir e aceitar. O beijo que veio depois foi diferente do primeiro, menos urgente, mais consciente, mais profundo. Não havia mais descoberta, havia confirmação. Mas também havia algo novo. Cuidado. Porque quando o desejo deixa de ser escondido, ele precisa aprender a existir de forma real. E isso exige mais do que impulso. Exige presença, exige coragem, exige verdade. Quando se afastaram, não houve aquele choque de realidade como antes. Houve algo mais sereno, mais alinhado. Isso vai ser complicado, Larissa murmurou, quase sorrindo. Mariana soltou um leve riso. Vai. Mais um pequeno silêncio. Mas eu não quero voltar para o que era antes. Larissa olhou para ela, e pela primeira vez não havia dúvida no olhar. Eu também não. E naquele momento ficou claro. A rivalidade não tinha desaparecido completamente. Ela só tinha se transformado, virado intensidade, virado conexão, virado algo que nenhuma das duas conseguia mais ignorar. E talvez nem quisesse. Porque às vezes, aquilo que começa como confronto só precisava de coragem para se revelar como algo muito mais profundo. E agora que elas sabiam disso, a única pergunta que restava não era se, mas até onde estavam dispostas a ir juntas. Se essa história mexeu com você em algum nível, não guarda só para si. Compartilha, comenta o que você sentiu e se inscreve para acompanhar os próximos capítulos, porque algumas conexões começam no conflito, mas só se revelam de verdade quando a gente tem coragem de ficar.